Você já se sentiu como se tudo tivesse desmoronado e que nada mais faria sentido? Pois é, foi exatamente nesse tipo de cenário que nasceu Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. E aí, eu sou o Palito da Fé, o seu narrador Palito, e hoje a gente vai entrar numa história que mostra como Deus escreve novos começos em páginas rasgadas. Depois da tragédia entre Caim e Abel, que você já conhece, e se não conhece, corre para ver o vídeo anterior, o clima na primeira família da Terra era de dor, luto e silêncio. Mas Deus não deixou isso assim. Sete não foi só mais um filho, ele foi a resposta divina para uma promessa, um símbolo de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus envia uma nova chance. Se você já pensou que nada mais vai dar certo ou que certas feridas são impossíveis de curar, essa história é para você. E eu te prometo, até o final deste vídeo, você vai olhar para o céu com um novo tipo de esperança. Sete nasceu num lar quebrado. Imagine Adão e Eva tentando lidar com a perda de Abel, assassinato cometido pelo próprio irmão. Silêncio nas refeições, lágrimas nos olhos e aquele peso no coração. Até que Eva engravida novamente. Ao dar à luz, ela declara: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Gênesis 4:25. Uau! Essa frase carrega dor, mas também esperança. Sete não veio para substituir Abel, mas sim para dar continuidade à promessa de Deus. Era como se Eva dissesse: ainda dói, mas eu sei que Deus continua comigo. Quantas vezes a gente sente que algo morreu dentro da gente? Um sonho, uma relação, uma fase boa. Mas Deus é mestre em recomeços. E Sete é esse sinal, mesmo no meio da perda, ainda há propósito. Sete cresce num ambiente de fé restaurada. E a Bíblia não nos dá muitos detalhes da infância dele, mas uma coisa é certa, ele nasceu com um chamado que carrega a semente da esperança. Sete cresceu e também teve um filho, Enos. E aí vem um versículo que parece simples, mas é extremamente poderoso. Gênesis 4:26 diz: Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Ué, como assim? Quer dizer que até então ninguém orava? Não é que Deus fosse esquecido, mas agora, com Sete e Enos, nasce um povo que decide andar com Deus publicamente. Começa ali uma cultura de fé declarada, onde buscar a Deus vira estilo de vida. Enquanto a descendência de Caim vai construindo cidades, ferramentas, fama e violência, a de Sete constrói altar, comunhão e relacionamento. E aqui entra a dor do nosso tempo. Vivemos rodeados de barulho, conquistas vazias, correria sem direção. Mas a história de Sete e Enos nos lembra: tudo muda quando você começa a invocar o nome do Senhor. O que te move? O que guia a tua vida? Essa história te convida a fazer parte de uma linhagem que escolhe caminhar com Deus, mesmo num mundo que anda na contramão dele. A partir de Sete, nasce uma geração que não apenas sobrevive, mas cultiva uma fé viva. Enos, o filho dele, passa essa tocha adiante. Depois vem Cainã, depois Malaleel, depois Jared, e todos eles andam com Deus. Parece uma simples lista de nomes? Talvez sim, mas pense assim: cada nome representa uma geração que decidiu manter acesa a luz da fé enquanto o mundo lá fora escurecia. Eles não foram super-heróis bíblicos, não abriram o mar, não derrubaram muralhas, mas foram fiéis em tempos difíceis. E a fidelidade no secreto também constrói história com Deus. Quantas vezes você já achou que a sua fé era pequena demais para fazer diferença? Mas essa história mostra que ser constante e caminhar com Deus, mesmo sem holofotes, é grandioso demais. A vida de Sete e sua linhagem não foi marcada por aplausos, mas por sementes plantadas. E essas sementes ainda florescem. Enquanto a linhagem de Sete caminhava com Deus, a outra linhagem, a de Caim, ia crescendo em violência, orgulho e rebeldia. O mundo estava ficando cada vez mais bagunçado. A maldade crescia como mato em época de chuva. Mas no meio desse caos, lá estavam eles, os descendentes de Sete, resistindo.
Era como nadar contra a correnteza, como ser a última vela acesa num cômodo escuro. E é aqui que entra a dor da humanidade hoje. Quantas vezes a gente sente que está sozinho tentando fazer o certo? Parece que o mal grita e o bem sussurra. Mas a história de Sete nos lembra: quem anda com Deus nunca está sozinho, mesmo que pareça minoria, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Seguir a Deus, mesmo quando todo o resto vai na direção contrária, é prova de coragem. A descendência de Sete nos ensina isso. E você, já se sentiu assim, como alguém lutando para manter a fé num mundo cada vez mais perdido? Foi no tempo de Enos, neto de Adão por meio de Sete, que algo extraordinário aconteceu. As pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Isso está lá bem discreto em Gênesis 4:26, mas é gigante. Antes disso, o relacionamento com Deus parecia coisa restrita, quase exclusiva. Mas agora virou cultura. Uma galera começou a buscar a Deus abertamente. Tipo, opa, vamos orar juntos? Bora cantar um salmo aqui? Isso é muito maior do que parece. É quando a fé deixa de ser só dos pais e vira identidade. Sabe aquela dor que muita gente sente hoje? A de viver num mundo onde Deus virou assunto proibido? Pois é, lá atrás, Enos e sua turma foram contra essa maré. Eles declararam com a vida: aqui Deus ainda é bem-vindo. E isso nos faz pensar, será que na nossa geração a gente também vai deixar essa marca? Ou será que estamos deixando a fé virar silêncio? Da linhagem de Sete nasceram homens como Cainã, Malaléu, Jared, nomes difíceis de falar, mas com um legado precioso. Eles foram elos de uma corrente espiritual, mantendo viva a fé no mundo que cada vez mais esquecia de Deus. Enquanto a descendência de Caim ia se afastando, criando cidades, armas, fama e música, sim, teve isso também, a de Sete cultivava algo mais invisível, mas muito mais poderoso: a presença de Deus. É como hoje, a gente vê tanta gente buscando status, curtidas e visibilidade, mas e a essência, a conexão com o Criador? Esses caras de nome estranho nos lembram que fama passa, mas a fé permanece. E sabe o mais bonito? Eles foram passando essa fé de pai para filho, como uma tocha, talvez sem muito glamour, sem muitos likes, mas com profundidade. Agora pare e pense, o que você está passando adiante? Está alimentando a herança espiritual da sua casa ou deixando a luz apagar? Da linhagem de Sete nasceu um cara simplesmente diferente: Enoque. Ele não só orava ou acreditava, ele andava com Deus. Literalmente. Tipo, vamos ali bater um papo, Senhor? E Deus ia. Em um mundo cada vez mais corrompido, Enoque brilhou como um farol. Enquanto os outros andavam com violência e egoísmo, ele andava com o Criador. E andou tanto, mais tanto, que um dia Deus levou ele embora. Puf, Enoque sumiu. Não morreu, foi levado vivo direto para o céu. Imagina esse rolê? Isso mostra que não importa o caos ao redor, você pode ser íntimo de Deus, e Ele vê isso e honra isso. Talvez hoje você se sinta estranho, tentando viver certo num mundo que só prega o contrário. Mas ei, Enoque também foi estranho e virou eterno. Agora me diz, se Deus aparecesse para caminhar com você hoje, você iria? Depois de Enoque, veio o famoso Matusalém, o homem mais longevo da Bíblia, 960 anos. Imagina apagar todas essas velhinhas? Cansado só de pensar. Mas o nome dele também era uma profecia viva. Muitos estudiosos acreditam que o nome Matusalém significa algo como quando ele morrer, virá o juízo. E sabe o que aconteceu? No ano em que ele morreu, veio o dilúvio. Coincidência? Acho que não. Matusalém foi pai de Lameque, que por sua vez teve um filho diferente, especial e com um nome cheio de esperança: Noé. Lameque disse que Noé traria descanso, alívio da terra amaldiçoada. E aqui entra algo profundo. Mesmo em gerações marcadas por pecado, Deus vai plantando promessas silenciosas, sementes de esperança. Quando tudo parece perdido, nasce alguém que carrega o plano de salvação.
E se você for essa pessoa hoje? E assim chegamos a Noé, descendente de Sete, filho de Esperança. A Bíblia diz que em sua geração, Noé era um homem justo e íntegro. Em um mundo completamente corrompido, ele andava com Deus, assim como seu trisavô Enoque. O legado de fé foi passando, um palito de fé aceso em meio à escuridão. E Deus escolheu Noé para uma missão grandiosa, preservar a vida. A arca, aquele barco gigante, não foi só um abrigo físico, foi um símbolo do cuidado divino, da aliança, da esperança. Você percebe a beleza disso? A história de Sete, que surgiu após uma tragédia, resultou em salvação para a humanidade? Isso mostra que Deus pode transformar dor em propósito, e do caos pode brotar redenção. Curiosidades finais. A linha de Sete é chamada de linhagem piedosa. Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. E Noé? Ele será o elo da nossa próxima história. E aí, pronto para descobrir o que aconteceu com a outra linhagem? No próximo vídeo, a descendência de Caim, quando a inveja vira legado.